Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News o nosso programa Almoço e Notícias, sempre no oferecimento de Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Abasteça com V-Power e V-Power somente nos Postos Viabella, Canelinha e aqui em Nova Trento. E baixe o aplicativo Shellbox e tenha descontos especiais e real na hora do abastecimento. Postos Viabella trazem agora no Nova Trento News o almoço e notícias. Mais uma vez, uma ótima tarde para você e obrigado sempre pelo carinho, pela audiência que você nos dá todos os dias aqui no nosso Almoço e Notícia, programa esse que vai ao ar em todas as nossas plataformas de segunda a sexta-feira. Gente, antes da nossa entrevista, do nosso convidado de hoje, olha essas imagens aí. Bellatrix Quadros, gente, uma empresa que vende no atacado e também no varejo. Está localizada na Rua Florianópolis, o número é o 1260, Ponta Fina Norte, o conhecido bairro de Santo Antoni. Olha, fabrica porta-retratos, caixa para decoração, caixas para presentear, bandejas e muito mais. O telefone WhatsApp da Bellatrix Quadros, as imagens você está acompanhando aí dos produtos lindíssimos, é o 98462-0293. Bellatrix Quadros aqui em Nova Trento. E vamos agora com o recadinho dos 50 anos do Centro Médico Dr. Tomás, 50 anos de medicina do Dr. Tomás. Gente, o Centro Médico Dr. Tomás encerra suas atividades neste ano, desejando saúde e alegria a todas as pessoas. Agradece pela confiança e a oportunidade de conviver com cada um que lá esteve. Informa que de 21 de dezembro a 10 de janeiro não haverá atendimento. Em 11 de janeiro do ano que vem, os atendimentos estarão normalizados. 2022, ano de comemoração dos 50 anos de medicina do Dr. Tomás. Centro Médico Dr. Tomás, Rua João Baio Sobrinho, Centro. Telefone 3267-0106 ou WhatsApp 99945-8506. Centro Médico Dr. Tomás. E antes da nossa entrevista de hoje aqui no nosso Almoço e Notícia, olha essas imagens aí. Olha, essa é para você que está pensando em construir ou reformar. A Reveste Arte é uma empresa especializada nas mais diversas áreas da construção civil e acabamentos. Também atua na venda e colocação de pisos vinílicos e laminados. Eu, por exemplo, coloquei pisos na minha casa da Reveste Arte e eu garanto o serviço, hein? Garantindo conforto, praticidade e durabilidade no seu lar. Produtos com mais de 18 anos de garantia, tendo como meios de pagamento. Presta atenção nisso aqui. Cartão de crédito em até 12 vezes sem juros, Pix e boleto em até 5 vezes. Entre em contato pelo WhatsApp 489 9813 6338 ou através do Instagram, Reveste Arte Oficial. Reveste Arte é a empresa certa para você que deseja construir ou reformar. Anota o nome, Reveste Arte. E o nosso Almoço e Notícias segue nesta quarta-feira. Obrigado pela audiência. Curte e compartilha aí
o nosso programa. Lembrando que essa é a última semana do Almoço e Notícia. Segunda-feira ao meio-dia começa Prestando Contas, que vai até o dia 15 de janeiro. Olha só, eu converso hoje com o doutor Hélio, ele é médico aqui do município e fala sobre o mês de dezembro, esse mês, considerado o mês vermelho, o mês de conscientização de combate ao HIV e AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Ele fala sobre isso aqui no nosso Almoço e Notícia. Doutor Hélio, bom dia. Bom dia, Hércules, bom dia a todos os seus telespectadores. Doutor Hélio, estamos nesse mês de dezembro, considerado o mês, o dezembro vermelho, né? Cada mês tem uma cor que simboliza algo. Sim. Dezembro também é visto como dezembro vermelho. O porquê, doutor? Então, o mês de dezembro, né, o dezembro vermelho, é uma iniciativa, né, organizada desde 1988 no Brasil, após uma recomendação da ONU, né, foi criado no Brasil o Dia Mundial de Combate à AIDS, que é dia 1º de dezembro, e durante esse mês são divulgadas informações, né, e a conscientização das pessoas sobre o vírus e sobre a doença, né. Então são através de entrevistas, divulgação em meios de comunicação, etc. Então, ele começou em 1988 e em 2017 foi criada uma lei instituindo o dezembro vermelho, digamos, oficialmente, assim. Agora, doutor, depois de tantos anos que foi descoberto o vírus do HIV, as pessoas ainda hoje em dia, elas estão conscientes disso, doutor? Dessa questão do vírus, da AIDS, ou parece estar meio esquecido, o senhor acha? Então, faz mais de 40 anos que se iniciou o surgimento dessa doença, né? E realmente, eu até falo que quem tem mais de 50 anos e foi adolescente nos anos 80, lembra que foi meio um pânico, assim, porque é uma doença que você não sabia... Como foi o coronavírus agora? Exatamente, foi a Covid dos anos 80, é uma doença nova que você não sabe o que causa, não sabe quais são os jeitos e sintomas, como prevenir, se tem cura, então foi complicado. Mas ao longo dos anos, né, foi se descobrindo os mecanismos da doença, o Brasil foi pioneiro no meio dos anos 80, no início principalmente na parte de prevenção, né, com campanhas de esclarecimento da população. Depois, no início dos anos 90, começaram a surgir as primeiras medicações, né, para o tratamento da doença, porque quando ela surgiu era praticamente uma sentença de morte. Você pegava a doença, você não tinha algo que evitasse a progressão dela, né? E então era praticamente uma sentença de morte. As pessoas morriam muito, assim. O índice de mortalidade é altíssimo. Depois que surgiram as medicações, que a cada dia ficaram mais modernas, com menos efeitos colaterais e mais efetivas, posso dizer que hoje a doença se tornou uma doença praticamente crônica, né? Se a pessoa fizer o tratamento correto, disciplinado, de acordo com as orientações médicas, ela vai ter uma vida praticamente normal, né? Então, muitas pessoas ainda têm aquele estereótipo da pessoa com AIDS, da pessoa com HIV, final dos anos 80, né? Aquela pessoa quase no fim da vida, magra, esquelética, e hoje isso não é muito raro, porque a pessoa não chega nesse estágio. Então você tem pessoas vivendo uma vida praticamente normal, que vão à praia, trabalham normalmente, fazem academia, são pessoas que você não diz que tem o vírus, né? Então, graças a isso, né, só para fazer uma comparação, nos anos 80 o Brasil estava parecido um pouco com a África do Sul em termos assim, de número de casos, em estatísticas. E o Brasil optou por essa campanha de conscientização, né, propagandas, etc., métodos de prevenção. O Brasil é referência na parte de distribuição dos medicamentos gratuitamente pelo SUS, né?
E isso tem um fator, além do fator de saúde, tem um fator econômico muito importante, porque além de tratar as pessoas e aumentar a expectativa de vida delas, elas poderem viver uma vida praticamente normal, elas podem trabalhar, elas podem trabalhar, elas, digamos assim, diminui os gastos com doenças oportunistas que surgiriam se ela não se tratasse, então evita gastos hospitalares. Então você distribui essa medicação gratuitamente, mas o impacto econômico que esse tratamento gera positivamente, né, o gasto que você evita, tanto em parte de saúde como em parte, né, de trabalho, etc., é gigantesco. A África do Sul não fez isso. Então lá o vírus acabou se espalhando, ficou uma situação bem mais complicada. Só para você ter uma noção em números, né? Sempre gosto de citar em números. O Brasil tem hoje aproximadamente cerca de 1 milhão de pessoas convivendo com o vírus, no meio de 215 milhões. É uma quantidade relativamente pequena, né? 1 milhão de pessoas. Se o Brasil tivesse a mesma proporção da África do Sul, nós teríamos cerca de 18 milhões de pessoas. Então, ou seja, a diferença entre os dois países, né, é que no início da epidemia, nos anos 80, o Brasil tomou um rumo correto e outros países foram em outra direção, né? Então, por isso que o Brasil conseguiu ter esses resultados bons, né? Estou conversando com o Dr. Hélio. O assunto de hoje é o Dezembro Vermelho, o mês da conscientização do HIV/AIDS. Vamos ao intervalo e voltamos na sequência. Espero que você esteja gostando do nosso Almoço e Notícia de hoje. Daqui a pouco eu volto já com o nosso convidado deste dia para dar sequência à nossa entrevista do dia de hoje. Antes eu falo da ProSul Proteção Veicular. Você sabia que com parcelas a partir de R$ 54,90 por mês, você protege o seu carro? Isso mesmo, protege 100% o seu carro até R$100 mil, carro de terceiro, tantos outros benefícios que a ProSul Proteção Veicular tem para você. Gente, aqui em Nova Trento, a ProSul fica bem pertinho, a sala, né, de atendimento, bem pertinho do Arker, e em São João Batista também, no centro da cidade, né? Fica aí na rua Leoberto Leal, bem pertinho também da Igreja Matriz. Lembrando que a ProSul Proteção Veicular protege você e sua família. Eu vou te passar o WhatsApp até para você falar com o Juliano, que é a pessoa responsável aqui pela nossa região. É o 996 76 1855, 996 76 1855. ProSul Proteção Veicular, protegendo você e sua família. E mais um recadinho para você. Olha, pratique e adquira sua arma de fogo legalizada de forma desburocratizada com a equipe especializada do Clube de Tiro Nona Legião. Olha, trabalha com vendas de armas nacionais e importadas, cursos de tiro básico para iniciantes até níveis mais avançados, com estande de tiro fechado no centro de São João Batista e também ao ar livre aqui em Nova Trento, com pistas de até 120 metros e instrutores sempre à disposição. Venha conhecer, filiar-se e praticar conosco. Informações 998 49 0051. Anotou aí? Clube de Tiro Nona Legião, São João Batista e também aqui em Nova Trento.
Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje com o médico, o Dr. Hélio, falando sobre o Dezembro Vermelho. Ô doutor, HIV e AIDS. Tem pessoas que acreditam que é a mesma coisa. Outros dizem que não, HIV é uma coisa, AIDS é outra. Tem alguma diferença? É tudo igual? Explique isso para nós, doutor. Então, realmente as pessoas confundem, né? Uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Quem tem AIDS tem o HIV, mas nem todo mundo que tem o HIV vai desenvolver a AIDS. O que seria? HIV, que são, na verdade, dois sorotipos, HIV1 e 2, né? O HIV1 é o mais prevalente, o HIV1, o 2 é em algumas partes do mundo. É a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Então, ou seja, é um vírus que causa uma diminuição do nosso sistema imunológico, diminui a nossa proteção, né, a proteção do nosso corpo. Já a AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida, é a sigla também em inglês. Então o que acontece? A pessoa se contamina, o vírus HIV, ele entra, as células mais atacadas, visadas por ele, são as nossas células de defesa. Ele entra nessas células, começa a usar o mecanismo celular, né, para produzir milhões de cópias de si mesmo e depois destrói essas células. Essas milhões de cópias do vírus começam a cair na circulação, começam a invadir outras células e continuamente o processo se mantém. Com o passar do tempo, né, a pessoa com o sistema imunológico praticamente inexistente vai desenvolver a AIDS, né, que daí seria a pessoa praticamente sem defesa quase nenhuma, ou muito pouco, quase nenhuma defesa. Então o que acontece? Se você pega, só que esse não é um processo que ocorre rápido, geralmente são 7 a 10 anos entre o contágio e o desenvolvimento da doença. Então o que acontece? A AIDS seria a doença já estabelecida e o HIV é o causador. Mas a partir do momento que a pessoa se contaminou, se ela descobrir que está contaminada e procurar auxílio médico, né, fizer o tratamento corretamente com os chamados medicamentos retrovirais, que são medicamentos que impedem o vírus de entrar na célula e se reproduzir, né, porque quanto mais, fazendo uma comparação assim, quanto maior a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus, menor vai ser a imunidade da pessoa. Se você tomar a medicação corretamente, essa carga viral diminui, logo a nossa imunidade aumenta. O objetivo do tratamento é chegar numa carga viral menor possível, que se chama de indetectável. Ou seja, uma quantidade de vírus tão pequena que você sabe que a pessoa tem o vírus, mas os exames não conseguem detectar. E com isso por isso que a pessoa pode viver uma vida normal, porque ela vai estar com imunidade praticamente igual à de uma pessoa sem a doença. Doutor, não existe cura ainda, né? O que existe é tratamento. Sim, não existe ainda vacina nem cura, né? A vacina, um dos motivos é que é um vírus que ele muda muito, né? Ele sofre muitas mutações em pouco espaço de tempo, tanto que tem 40 e poucos anos do surgimento e não se desenvolveu uma vacina. Cura também ainda não, mas existe o tratamento. Então, se tornou uma espécie de doença crônica. Se você fizer o tratamento corretamente, você aumenta a sua expectativa, a sua sobrevida, a expectativa de vida e qualidade de vida, né? E esses tratamentos, doutor, são oferecidos gratuitamente pela Secretaria de Saúde, pelos postos? Sim. O SUS, né, em nível nacional, fornece gratuitamente esses medicamentos, né? Como eu disse, foram medicamentos que surgiram nos anos 90 e gradativamente foram se tornando mais eficientes, com menos efeitos colaterais, né? Então, hoje, por exemplo, você consegue ter um tratamento bem eficiente, né, desde que a pessoa seja disciplinada, né? É que nem fazendo uma comparação, né? A pessoa que tem pressão alta, ela vai conseguir manter a pressão regulada desde que ela tome a medicação todo dia, corretamente, nos horários determinados, assim. O HIV também se tornou algo parecido. Você toma a medicação e consegue viver uma vida normal, assim, né?
praticamente normal. E seria bom também explicar, né, que existem alguns, digamos, mitos assim, né, que são ainda resquícios dos anos 80. Então, como você não sabia como se transmitia, como era o contágio, né, você desconfiava de todo qualquer contato com uma pessoa contaminada. Então, ainda hoje existem pessoas que acham que você abraçar, cumprimentar, compartilhar talheres, enfim, transmite a doença. Na verdade, a doença é transmitida somente por fluidos corporais, não todos, né? Então, por exemplo, suor, lágrimas, saliva não transmite. O que transmite seria, por exemplo, fluidos vaginais, o sêmen, né, masculino, sangue, né, são os principais métodos de transmissão. Por isso que se fala muito da prevenção, o uso da camisinha, né? Tanto a camisinha masculina como feminina, que é um método de barreira que evita não só a transmissão do HIV, como outras doenças, né? O HIV é considerado uma infecção sexualmente transmissível, né? O que seria isso? É uma infecção transmitida principalmente por sexo, mas não somente por sexo. Porque, por exemplo, o principal fluido que transmite seria o sangue. Então, por exemplo, pessoas que atuam na área da saúde, né, estão mais expostas a isso. Então, técnicos de laboratório, médicos, enfermeiros, pessoal do SAMU, ou mesmo fora da saúde, por exemplo, bombeiros, né, que lidam com acidentes, pessoas ensanguentadas. Eu mesmo, durante 20 anos de carreira, já passei por umas 3, 4 situações de ter acidentes pérfuro-cortantes, ter que esperar, fazer o teste, assim. Então, quem lida com esses fluidos, assim, né, somente o sangue, está mais sujeito. Então, às vezes existe esse estigma, a pessoa está com HIV porque foi, digamos assim, promíscuo ou foi irresponsável. Não, às vezes a pessoa se contaminou durante o trabalho, às vezes a pessoa foi ter uma relação e a camisinha estourou, às vezes a pessoa foi contaminado ou contaminada pelo parceiro ou parceira, né? Então não é, digamos assim, nem sempre é uma irresponsabilidade da pessoa, né? E só para outra coisa também, hoje em dia, antigamente era muito comum a transmissão via sexual, uso de seringas contaminadas, né? Principalmente nos anos 80, as pessoas compartilhavam seringas para usar cocaína. E como não se sabia que doença que era, muitas pessoas foram contaminadas através de transfusões de sangue, né? Principalmente os hemofílicos, né? Precisam de transfusão de sangue continuamente. Hoje, existem testes para detectar o vírus no sangue, o uso de drogas injetáveis praticamente não existe mais, então a principal forma hoje realmente é via sexual e esses acidentes, né, que eu citei, pérfuro-cortantes, né, com material contaminado, assim. E outra forma também de contaminação que eu estava quase esquecendo é a transmissão vertical, que se chama, que é da mãe para o bebê. Então a mulher tem o HIV, não sabe, engravida, né? E se ela não sabe que tem o HIV, ela não se trata. Então ela pode passar para o bebê, ou também ela pode passar pelo leite materno, né? Que é um outro fluido que transmite o vírus. Por isso que quem está nos assistindo já fez pré-natal, ou está fazendo pré-natal, quem já teve filho ou vai ter filho, sabe que um dos exames que se pede durante o pré-natal é justamente o teste de HIV. Por quê? Porque se você detectar no início, você consegue tratar a mulher de maneira que não transmita para o bebê, né, e depois ela vai seguir uma vida normal, embora seja uma contraindicação à amamentação. Então, existe hoje, digamos, o teste rápido, né? Então, se a pessoa achar que pode ter se contaminado, que teve uma relação desprotegida, ou teve um contato com fluidos, assim, ou... Enfim, se a pessoa de alguma forma acha que pode ter se contaminado, né, pode estar com o vírus, qual que seria o procedimento correto? Existe no posto de saúde central aqui
o teste rápido para HIV. Muitas pessoas não fazem o teste porque acham, nossa, mas eu vou lá, todo mundo vai ficar sabendo. Não é necessário passar pelo médico. A pessoa simplesmente pode ir lá na vigilância epidemiológica, pede para falar com a enfermeira Vanderlita, vai conversar com ela, vai fazer o teste, né? Se der negativo, ok. Se der positivo, inicia-se o tratamento, ela vai levar a vida normal, né? Toda e qualquer informação sobre essa pessoa será mantida em sigilo, né? Ou seja, sigilo profissional, essa pessoa não vai ser exposta. Então, eu digo assim que a prevenção, o melhor caminho é a prevenção. E se a pessoa não ter essa dúvida, assim, será que eu tenho, será que eu não tenho? Existe a disponibilidade do teste, né? Então faça o teste, não tenha medo de digamos, se revelar assim, né? Ser exposta. E se infelizmente a pessoa se contaminou, o tratamento é gratuito, né? E é um tratamento efetivo, né? Pô, tem 1 milhão de pessoas vivendo com a doença de maneira boa, né? Então, diria que as pessoas procurem informações, né? Informação é o melhor remédio, né? Tanto para evitar como para se tratar. Ok. Doutor Hélio, obrigado pela sua presença, falando sobre esse importante assunto no nosso programa no dia de hoje, e um ótimo dia. Então, Hércules, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de poder esclarecer a população. Um ótimo dia para você também, para todos os seus telespectadores, e precisando, estamos às ordens. E chegamos ao fim do nosso Almoço e Notícia desse dia. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV que informa e não controla. Nova Trento News, a TV que informa e não controla.